dia, Paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda e hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo super especial para vocês. E eu me chamo Larissa. Não sei se vocês se lembram do nosso vídeo juntas, falando sobre se você acredita no Espírito Santo. Então hoje vai ser um vídeo muito especial que a Amandinha vai contar um pouquinho do testemunho dela. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui. Foram dias difíceis, dias de fazer escolhas que para mim eram muito complicadas, mas com a ajuda do Espírito Santo tudo foi mais fácil, o Senhor foi descomplicando as coisas e hoje eu tô aqui para contar um testemunho lindo do que aconteceu na minha vida. Para quem não sabe, ou para quem não assistiu o vídeo anterior, eu queria estudar, eu fazia cursinho, né, para passar no Enem, né, nas faculdades públicas, mas algo ardia muito no meu coração de fazer faculdade particular. Eu queria muito, muito mesmo, mas eu achava uma coisa muito distante de mim, muito fora de cogitação. A realidade de quem faz uma faculdade particular nem muitas vezes é algo fácil, né? Às vezes a gente precisa do financiamento, a gente precisa sim de uma ajuda financeiramente, porque não é fácil, é caro. Mas eu recebi esse direcionamento do Senhor, eu orei muito para que fosse uma escolha correta, para que eu não desse passos errados, para que realmente eu fizesse algo certo, segundo o coração de Deus, segundo a vontade dele. E assim foi. O Senhor me direcionou a fazer um novo curso. Nesse curso era voltado somente às particulares, Unifor, Unicristos, incluía também a faculdade que eu queria fazer, que é a Estácio. E aí eu prestei o vestibular para essa faculdade. Eu fui muito nervosa, né? Mas eu fui muito confiante, porque o Senhor falou comigo desde o início da semana, no Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E como eu tinha pedido um direcionamento a Deus, para que eu não fizesse uma escolha que fosse errada, porque eu não queria perder o semestre estudando num outro curso que era voltado para outros vestibulares, fora que era um curso muito caro. Mas o Senhor esteve ali comigo e ele me direcionou a fazer. E eu fiz essa prova, esse vestibular. Eu estava muito nervosa nesse dia, eu estava muito desesperançosa. E eu nunca vou no banheiro, nunca vou ao banheiro na faculdade, certo? Nunca vou. E eu nunca nem contei essa história pra muitas pessoas, né? É algo que eu guardei pra mim e eu tô contando pra vocês agora, porque eu sabia que ia chegar o momento certo. Eu fui ao banheiro nesse dia e no banheiro tinha exatamente esse versículo na porta do banheiro. E eu comecei a chorar. Eu chorei muito, eu me arrepio até agora, porque só eu sei como foi especial aquele momento. Foi realmente um cuidado do Senhor comigo. Tipo assim, filha, calma, eu tô contigo. E da mesma forma que eu falei contigo na segunda-feira, eu estou falando com você hoje. Porque eu sou o teu Deus e eu tô aqui contigo. E eu fiz esse vestibular. Eu saí de lá. Foi uma prova muito boa, né? Eu gostei bastante da prova. Era um estilo totalmente diferente do Enem. Eu achei mais fácil, eu estava mais confiante. Mas ainda ficava aquela dúvida, porque nós somos seres carnais, não é mesmo? E eu fui para casa. No outro dia, saiu o gabarito dessa prova e eu não passei. Faltavam 5 pontos para eu entrar na faculdade e não passei. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito, mas eu falei: Senhor, eu tenho certeza de que tu estava comigo naquele momento e que se eu não passei agora é porque não era o momento certo. E eu me confortei com aquilo, eu me acalmei, eu tentei novamente, né? Me inscrevi mais uma vez para o vestibular e eu vou deixar a Lari contar um pouquinho da parte dela para que a gente possa contar sobre a nossa aprovação juntas. Tá certo. Como é a continuação do nosso primeiro vídeo, lá no nosso vídeo eu expliquei um pouco como foi até a chegada, um pouquinho depois do acampamento para mim. Quando foi ano passado, 2023, depois de 4 anos já de cursinho, eu já estava bem desestimulada, eu já estava perguntando: Deus, se não deu até agora, eu acho que não é para ser. E só fazendo um resuminho do que eu falei no outro vídeo, eu falei assim: Senhor, tá chegando agora o acampamento e eu quero que o Senhor fale comigo. Porque eu já vi muitas pessoas, muita turbulência. Quando a gente chega no acampamento, é um momento espiritual. A gente está ali voltado só para escutar a voz de Deus. Não existe o barulho aqui das pessoas, da família.
estar lá só para focar no Espírito Santo. E logo no primeiro dia eu escutei nitidamente a voz de Deus falando que Ele não estava deixando eu estudar o suficiente, destravar aquilo que estava na minha vida, porque eu estava pensando muito na parte da medicina do mundo, de quanto eu iria ganhar, do quanto eu iria focar, sendo que Deus me colocou ali na medicina especificamente para ajudar as pessoas, para estar na comunidade, e até falando sobre a medicina da família e da comunidade, né? Então ali Ele abriu os meus olhos e me direcionou de novo para o meu propósito. Foi ali quando teve o vestibular da UES e eu tinha passado para a segunda fase. Então eu fiquei bem empolgada, meu Deus, então se Deus agora, se eu conseguir destravar isso na minha vida, eu creio que Ele vai fazer a partir de agora. Só que teve o resultado da segunda fase e eu não tinha passado. Então caiu um balde de água fria de novo. Mas eu falei assim, se Deus falou, é porque vai ser, não importa o momento. Aquele acampamento para mim tinha sido como um fortalecimento no meu espírito. Foi quando Deus disse assim, se vai acontecer. Então eu não estava esperando mais um momento. Aí pra quem não sabe, né, eu casei no final do ano, eu tava muito preocupada muito preocupada com casamento, trabalho. Foi de junho até dezembro o ano que eu menos estudei. Eu não tava focando muito nos estudos, tava focando no que Deus falou pra mim. Porque, só fazendo um contexto aqui da situação, no dia que eu fui pedindo em casamento de janeiro, a gente estava marcando de casar depois de 1 ano e meio, 2 anos, mas o pastor entregou uma promessa para mim, dizendo que eu ia casar até o final do ano. E a gente recebeu aquilo. Então eu estava focada no que Deus tinha falado para mim, eu não, agora Deus quer que eu case, então eu vou focar 100% no meu casamento. E eu ia pro cursinho, estudava, trabalhava, só que eu não estava 100% só no cursinho. E foi aí que Deus começou a fazer. Eu fui fazer a prova, no dia que eu fiz a prova, eu fiz bastante estimulada. E eu saí da prova e falei assim, eu orei, toda prova eu sempre oro, vou lá, me ajoelho e oro e falo, Senhor, eu te entrego essa prova. A minha aprovação não é pra mim, porque eu sempre entendi que eu não tinha capacidade para passar em medicina. Eu falei assim, se for a tua vontade, Senhor, eu vou passar nessa, mas se não for, que seja no teu tempo e no local que Ele quisesse pra mim. E eu orei e entreguei aquela prova. Depois eu saí da prova e falei assim, eu não tenho capacidade mesmo, a prova foi muito ruim. E agora eu vou só explicar um pouquinho sobre a segunda fase, depois a Mandinha volta. E quando chegou o resultado da segunda fase, eu olhei assim, eu não acredito que eu passei. Realmente não foi por mim e não vai ser por mim, foi o Espírito Santo. Eu falando pra todo mundo, gente, no ano que eu menos estudei, Deus foi lá e mostrou que não é a gente que faz. Não é a gente que escolhe, é Ele que escolhe. E a gente passa no tempo dele. Quanto mais a gente está focado nas coisas que o Espírito Santo quer pra gente, Ele vai lá e cuida das outras coisas. Porque naquele momento eu estava focado no que Ele queria. Era aquilo que Ele queria pra mim naquele momento. O pastor tinha falado, várias pessoas. Deus estava movendo os céus e terra no meu casamento, que isso é parte do testemunho. Mas quando chegou naquele momento, eu fui lá e fiz o que o Senhor queria. E Ele foi lá e me recompensou. Por quê? Porque eu estava focada no que Ele queria, na vontade dEle. Porque nesse momento a gente tem que entender, todas as pessoas que estudam para medicina, que a gente precisa estar ligada com o que o Espírito Santo quer. Porque muitas vezes a gente tem pessoas, né, não estou dizendo a gente, porque a gente continua servindo até não poder mais. Mas às vezes as pessoas se isolam e ficam só focadas em estudo. E achando que aquilo ali é o certo, né? Mas tipo, fazer. Se Deus mandou a gente fazer isso, se Deus escolheu a gente para ser médica, para ser o futuro de estar lá orando pelas pessoas, nos consultórios, Ele quer que a gente se qualifique no Espírito Santo. Se a gente não estiver na igreja todos os dias, não estiver servindo, como é que a gente vai se tornar um cristão suficiente para estar lá no hospital? Então, o que a gente tem que pensar é, o que a gente tem que fazer enquanto a gente espera? Estou lendo um livro muito legal. Enquanto a gente espera, a gente não está parado. A gente está servindo, a gente está fazendo outras coisas. E agora, falando um pouco mais sobre a minha aprovação, né? Sobre o dia mais esperado. Eu decidi fazer o vestibular mais uma vez. Já que aquilo ali, o Senhor já tinha me mostrado que era aquilo ali que eu deveria fazer, né? E eu acho, inclusive, muito importante a gente fazer isso, né? Na nossa caminhada, sempre pedir direcionamento a Deus. Não fazer as coisas porque simplesmente a gente acha que tem que fazer desse jeito, mas sempre pedir direcionamento do Espírito Santo, porque Ele está lá para ser o nosso melhor amigo, para ser o alguém que a gente tanto precisa. E aí eu fiz o vestibular mais uma vez, eu fui, e da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu fiz de novo. Eu orei antes de sair, antes de fazer essa prova, e o Senhor falou comigo mais uma vez, né? E eu fui muito confiante, né? Eu orei antes, na hora que estava todo mundo recebendo suas provas, eu recebi minha prova e antes de eu abrir, eu botei as mãos lá e eu orei quietinha na minha.
E ali o Senhor estava comigo a todo instante. Fiz a prova, terminei. Eu tô contando assim um resumão, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu terminei a prova e fui pra casa. E durante, acho que foi à noite, saiu o gabarito e eu fui corrigir. Eu nunca gosto de corrigir antes de sair a nota, porque eu sempre tenho medo de me frustrar, né? Então eu sempre esperava a nota sair, eu não corrigia. Mas o Senhor disse, vai lá e olha o gabarito. Eu fui lá e olhei, né? E eu contei as questões que eu tinha acertado e dava para eu passar, se a nota fosse relacionada à nota anterior, né? Eu tinha conseguido os 5 pontos que faltavam na minha prova anterior. E aquilo ali me encheu de alegria, eu comecei a pular de alegria. Mas aquilo ali ainda não era uma resposta. Eu tive que esperar uns dias, foram dias assim de muita ansiedade, porque eu esperei muito por esse dia, e esse dia chegou. Dia 1º de dezembro, eu recebi uma ligação e o rapaz perguntou: Amanda Camille da Silva Pires, é você que tá falando? Eu falei sim. Aí ele, não, é porque eu queria saber se você vai querer a sua vaga, porque o seu nome tá constando na lista. E eu pulei de alegria ali, eu travei. Eu não sabia mais falar nada, eu só sabia chorar. Foi um momento assim de muita alegria. Eu falei, sim, moça, eu quero. E eu contei pro meu irmão, né? E o meu irmão foi o meu apoio, assim, naquele momento. Ele disse, vamos ligar pra lá, vamos perguntar como funciona. Eu não sabia como eu ia pagar. Eu não tinha certeza de nada, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha nada. Eu só tinha uma resposta de Deus, que eu tinha passado. E ali eu me acalmei, eu falei, Senhor, tá, eu passei, mas e agora? Qual será o próximo passo? Quem tu vai usar pra me abençoar? Como tu vai fazer? E foram um momento de dúvida, de muito desespero, que ao mesmo tempo que eu estava confiante, a minha carne dizia, passou, mas nem vai dar certo. Então, assim, foi muito complicado. Mas eu persisti, eu decidi confiar em Deus. E eu liguei para minha mãe, eu disse, mãe, eu passei. E a minha mãe ficou muito emocionada com a história e tal, mas ela foi muito pro lado racional. Amanda, nós não temos como fazer nada agora, nós não temos condições financeiras para pagar essa faculdade. E eu não aceitei aquilo. Eu decidi confiar. Senhor, se você me permitiu chegar até aqui, se você me permitiu fazer esse vestibular, se você me direcionou mudar de cursinho, se você me direcionou até aqui, não vai ser aqui que o Senhor vai me deixar. E eu decidi confiar, decidi continuar. E mesmo com a minha mãe me dizendo um não, eu coloquei os meus joelhos no chão. 3 horas da manhã, viu? Fica a dica que a fila é menor. Coloquei o joelho no chão e eu fui orar de madrugada. E a faculdade geralmente dá um prazo muito curto para você decidir se você quer a vaga, se você vai se matricular ou não, né? O prazo é muito curto, então não tinha tempo para decidir muita coisa. Tinha que ser rápido. Eu falei, Jesus, tu vai agir, tu é o dono do ouro e da prata. E tu vai fazer na minha vida o que além do que eu imagino. E eu orei, e no outro dia, a minha mãe ia viajar, não ia conseguir fazer a matrícula comigo. E aquilo ali já foi um desespero pra mim, mas o Senhor disse, calma, eu tô cuidando de tudo. Isso foi assim que eu acordei. Aí, quando foi à tarde, eu recebi uma ligação do meu irmão dizendo que ele tinha recebido uma folga e que ele não ia mais trabalhar. E a minha mãe tinha ligado pra ele e tinha dito, eu não consigo ir porque eu estou viajando, mas você pode ir com ela. E aí o meu irmão me ligou e disse assim, Amanda, ajeita tuas coisas, separa todos os documentos e vamos lá comigo, que a gente vai ver o que vai fazer. Nós não sabemos ainda como o Senhor vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu separei todos os documentos e a gente foi para Canindé, né? E aí quando chegou lá, eu a todo instante fui em oração. Durante a estrada eu fiquei toda em oração, Senhor, me ajuda, Senhor, se realmente é isso que Tu quer, abre as portas, usa de alguém, faz da forma que Tu quiser fazer. E aí a gente foi, quando chegou lá, a minha mãe tinha um crédito especial no banco, e a gente usou o crédito especial, e os meus olhos se encheram de lágrimas naquele momento. Eu não acreditei, assim, Senhor, eu não acredito que, sabe, às vezes a gente diz que tem fé, mas é nesses momentos que a gente sabe quem realmente o Senhor é. É nesses momentos que Ele se mostra real, é nesses momentos que Ele mostra a fidelidade dEle com você. E o zelo, o Senhor foi muito zeloso comigo nesse momento, né? Porque o meu irmão trabalhava durante a tarde e ele recebeu uma folga que foi, tipo assim, deu muito certo.
E a gente foi, eu fiquei muito emocionada, a gente fez a matrícula, preenchi o contrato, saí da faculdade muito feliz, fui conhecer a cidade, né? E assim o Senhor tem feito na minha vida. Nada tem sido fácil, mas Ele tem sido muito fiel, né? Já paguei aí o segundo boleto, para a glória de Deus, né? E eu creio que o Deus que Ele começou a boa obra, Ele é fiel para completar. E assim como Ele fez no começo comigo, Ele fará até eu terminar essa faculdade durante os 6 anos que eu vou ficar lá. É Ele que vai ser o meu sustento, é com Ele que eu vou confiar e é com Ele que eu devo andar, né? E eu espero muito que essa história sirva de motivação para vocês que estão assistindo, que estão aí nessa saga de vestibular. Não desistam, de verdade, persevere, entregue todos os desejos do seu coração para o Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer. E muito além daquilo que a gente possa imaginar ou pensar, Ele é muito fiel. Falando um pouquinho agora sobre a minha aprovação. Como eu falei pra vocês, eu não estava confiante que eu iria passar, porque muitas vezes a gente acredita muito na gente e confia pouco no Espírito Santo. Eu ficava assim, como eu não tinha o suficiente, eu não vou conseguir passar. Eu acreditava em Deus, confiava, mas mesmo assim a gente fica com o pé na nossa cara. E quando saiu o resultado da segunda fase, eu abri só a minha senha, porque tem que você abrir o seu login e abrir a lista inteira, eu só abri a minha. E tinha lá aprovada, tudo bem, aprovada, mas não sei como foi. Continuou, até que minhas amigas começaram a mandar várias mensagens pra mim, que eu tinha ficado em primeiro lugar. Então eu tinha passado 12. E eu falei assim, como assim, Senhor? Eu sei estudar, o Senhor foi lá e fez muito mais do que eu pensei. O Senhor foi lá e me deu o primeiro lugar. E do nada o colégio me liga pedindo fotinha pra colocar nos auditores. Eu, como assim, gente? Eu simplesmente estava lá fazendo a vontade de Deus. E eu achando que, por eu não ter estudado, eu não iria conseguir. Mas Deus que faz. Isso é mais uma prova dele na minha vida, que não sou eu. Não é por mim, não é pelo meu mérito. Foi porque ele fez isso. É coisa maravilhosa nos nossos olhos. E quando eu recebi aquela resposta, eu comecei a ter uma confiança maior. Eu falei assim, Senhor, é tu que tá fazendo. Não vai ser no meu tempo, não vai ser no lugar que eu quero. Porque muitas vezes a mãe já sabe como seria confortável pra gente fazer medicina de Fortaleza. Continuar na mesma igreja, continuar com os mesmos amigos, continuar com as mesmas coisas, na mesma casa. É um novo desafio, né? Exatamente. E Deus também me colocou. Toda vez que eu orava sobre isso, eu falava assim, Senhor, me leva pra onde o Senhor quiser que eu seja usada. Isso era uma coisa que Deus matava muito no coração. Eu sempre sentia que eu não ia ficar aqui. E todo mundo já sabia, meus amigos, minha família, o Micael. E quando eu orei, eu falei assim, Senhor, dá o S e seja feita a tua vontade. Que eu vá para a cidade que o Senhor quiser. E foi lá, quando eu passei para a segunda fase, foi para Quixeramobim. E eu senti, meu coração começou a Deus, senti que Deus me queria levar para lá, que Deus iria me direcionar para uma igreja. Eu estaria servindo lá e levando tudo que eu aprendi aqui na UBETEL para essa igreja. E quando saiu a segunda fase, fui para a prova, sem realmente nenhum repertório, nada assim estudado. Porque quando saiu o resultado, isso é 2 dias para a prova. Não tinha tempo de estudar e pegar uma carga de estudos como as outras pessoas tinham. E eu fui para a prova. Quando eu cheguei na prova, eu orei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho capacidade alguma de estar aqui. Eu olho para essas pessoas e eu falo, Senhor, sou muito pequena aqui, mas o Senhor é grande. E Literalmente. E se o Senhor me escolheu, terrível, se o Senhor me escolheu, o Senhor vai me fazer passar. Se for hoje, amém. Se não for desse trimestre, do próximo, amém também. Eu entreguei a Deus. E eu fiquei esperando o resultado. E a UES, ela ficou saindo o resultado de pouquinho em pouquinho. Quando saiu A pessoa fica agoniada. ele fica me matando. Quando saiu o primeiro resultado da redação, que eu tive sido mais alto que a outra menina, que só tinha passado 2, eu já fiquei assim, meu Deus, obrigada, assim, porque eu tinha passado esse tempo todo sem fazer redação, sem estar editando, tudo, e simplesmente foi lá. E eu muito obrigada. Você já fez a tua vontade, eu sempre agradecendo, dando por da minha família e sempre dando mundo de glória ao Senhor. Porque a gente tem que entender que mesmo a gente eu estudei, me esforcei bastante, certo? Mas foi o Senhor que nos deu a capacidade de estar lá estudando. Se a gente tiver então, o Senhor foi o Senhor que moveu pra gente. Então, simplesmente agradecer a Deus e falar assim, muito obrigada. Quando saiu o resultado da prova, eu tava assim, não tava acreditando que eu ia passar, eu tava abrindo. A nossa carne fica gritando, tipo assim, não, é só coisa da tua cabeça. O povo perguntou, sabe se tu acha que vai passar? Assim, por mim, eu não tenho capacidade, mas pelo Espírito Santo, se for da vontade dele, vai me convencer, eu não quero, eu vou passar.
E quando eu abri, assim, o resultado foi um misto, assim, de sentimentos. Primeiro que eu não acreditei, eu fiquei, assim, imóvel até. Quem viu meu vídeo, o primeiro vídeo, sem reação nenhuma. A TikTok. Segue. Tipo assim, foi sem reação nenhuma, eu fiquei assim, tipo... E agora eu passei, primeiro que eu vi o nome classificado, classificado é classificado. Fiquei na minha cabeça e eu enlouquecendo. Será que é isso mesmo? Aí quando eu tive a certeza que eu contei pra minha família, que falei, gente, olha o que Deus fez. Eles entenderam. Foi todo mundo lá pra casa na mesma hora, a gente foi fazer uma publicação de graça, oração, louvor, pra mostrar que foi Deus que fez isso. Uma coisa que eu quero mais gritar pro mundo inteiro, que não foi eu. As pessoas falam, Larissa, você merece, você é capaz. Não, gente, não foi eu. Não tenho capacidade, eu não estaria aqui se não fosse o Espírito Santo. Porque todo o meu ano foi voltado para uma coisa, mas simplesmente para eu estar fazendo a vontade dele, estar buscando, estar ali aos pés dele, ele fez isso. Tanto de aprovação, quanto de prova, de tudo. E ele fez justamente, eu creio que ele fez justamente nesse momento que eu menos estava focada para mostrar que é ele na nossa vida. Até isso tem propósito. É isso tem propósito, para eu conseguir mostrar para todo mundo. Foi o Senhor que fez. Você tá ligado com o Espírito Santo, tá na vontade dele. Estamos sendo fiel, sendo fiel na nossa igreja, no servir. Ele é fiel com a gente. E é isso, gente. O que eu tenho a dizer pra vocês que ainda estão aí nessa jornada é que vocês não desistam, persistam, estejam com o Senhor. Busquem a Ele, porque Ele vai te dar a resposta certa. Ele vai estar contigo nos seus momentos de desespero, de dúvidas, porque sempre vai existir na nossa caminhada aquele medo, aquela voz que diz que você não vai conseguir, mas tenha a convicção de que se você for fiel ao Senhor, se você estiver com Ele na sua caminhada, tudo vai dar certo. E no momento certo. Isso não é um clichê, gente. Isso é uma realidade. O tempo de Deus, ele é perfeito, ele é agradável e ele chega na sua vida. Não duvidem disso. Certo? Não vai falar nada, não. É isso, galera. Isso é um resumão de tudo que a gente falou aqui. Queremos agradecer a oportunidade. Sim! E nós estamos imensamente felizes de estar voltando aqui nós duas para falarmos de uma coisa que a gente falou meses atrás, que foi sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Que a gente nem imaginava o que o Senhor ia fazer. Foi buscar o Espírito Santo. E eu creio que Deus está falando com você que está assistindo esse vídeo e pode estar falando não só sobre medicina, mas sobre algum propósito que ele tem na sua vida. Então não desista, fique em Deus, mas não esqueça de perguntar para o Espírito Santo qual é a vontade dele na sua vida. Até a próxima, galera! Comprem Caster!